Sejam todos bem-vindos à nossa aula Dimensionamento de instalações prediais de drenagem pluvial. Então, após termos visto os elementos componentes de uma instalação de drenagem pluvial, nós na aula de hoje vamos aprender os parâmetros e a como fazer o dimensionamento desses elementos. O primeiro parâmetro importante e essencial para o dimensionamento de qualquer tubulação, seja de águas pluviais, de esgoto ou de água fria, é a determinação da vazão. Então, a vazão que nós vamos utilizar vai ser chamada de vazão de projeto ou vazão de referência, e é através dela que nós vamos dimensionar os condutores e as calhas. Então, a vazão para instalações de drenagem pluvial vai ser calculada como a intensidade pluviométrica vezes a área de contribuição dividido por 60. O resultado dessa vazão vai ser em litros por minuto. Em calhas de beiral ou platibanda, quando a saída, ou seja, a conexão da calha com o condutor vertical, estiver a menos de 4 metros de uma mudança de direção, a vazão de projeto deve ser multiplicada pelos coeficientes da tabela 1. Então, se nós tivermos casos onde a saída do condutor vertical, a ligação do condutor vertical na calha, estiver com menos de 4 metros de distância de uma mudança de direção, nós devemos multiplicar o valor anteriormente calculado de vazão por esses coeficientes, levando em consideração a distância, se for menos de 2 metros, e se for entre 2 e 4 metros. Também temos as possibilidades de serem cantos retos ou cantos arredondados. Bom, a área de contribuição ela deve levar em consideração a inclinação da cobertura. Essa inclinação da cobertura irá conduzir a mudanças na área de contribuição. Então, nós temos aqui uma imagem que mostra as possibilidades, algumas possibilidades para áreas de cobertura, para formatos de cobertura, sendo que nós temos as situações mais comuns, que são as superfícies planas, onde a área de cobertura vai ser simplesmente a multiplicação das duas dimensões, A vezes B, largura versus comprimento, e para coberturas inclinadas, que também é uma situação muito comum, a área de contribuição dessa cobertura, devido à inclinação, vai ser igual a, abre parêntese, a letra A, que corresponde a essa distância horizontal entre a cumieira e o final da cobertura, mais a altura dividido por 2, então nós vamos considerar a altura dessa cobertura, o H, dividido por 2, vezes B, que corresponde ao comprimento da minha cobertura. Então, nós calculamos a área de contribuição desse modo. Quanto ao outro parâmetro, para determinar a vazão, nós temos a intensidade pluviométrica, que leva em consideração algumas cidades do Brasil tendo valores diferentes para cada região. Então, para a cidade de Natal, nós vamos na tabela 5 da NBR 10844, nós vamos ver os seguintes valores de intensidade pluviométrica. Então, considerando um tempo de retorno de 1 ano, ou seja, uma chuva que tem alta probabilidade de acontecer dentro de 1 ano, os valores de precipitações seriam de 113 milímetros por hora. Para um tempo de retorno de 5 anos, ou seja, considerando uma chuva de mesma intensidade acontecendo somente em 5 anos, nós deveríamos considerar 120 milímetros por hora. E considerando um tempo de retorno de 25 anos, nós temos que considerar um valor maior, já que aqui nesse tempo podem acontecer eventos onde tenhamos chuvas de maior intensidade. Então, a precipitação será de 143 milímetros por hora para a cidade de Natal. A norma diz que para edificações com área menor que 100 metros quadrados, a gente deve adotar sempre uma intensidade pluviométrica de 150 milímetros por hora como valor para a precipitação. Quanto ao tempo de retorno, se vamos utilizar 1, 5 ou 25, a norma diz que esse tempo de retorno deve ser fixado
segundo as características da área a ser drenada. Então, nós temos que adotar o tempo de retorno de 1 ano para áreas pavimentadas, onde empoçamentos possam ser tolerados, de 5 anos para coberturas ou terraços, de 25 anos para coberturas e áreas onde empoçamento ou extravasamento não podem ser tolerados. Então, para a nossa disciplina, estamos trabalhando com instalações prediais, cobertura, então nós vamos adotar um tempo de retorno de 5 anos, ou seja, para a cidade de Natal, que é uma cidade que está presente na norma, a cidade de Mossoró não está presente, então nós podemos considerar uma precipitação de 120 milímetros por hora no momento que estivermos calculando a vazão de referência. Então, uma vez calculado a vazão, ou seja, todos os nossos elementos do sistema de drenagem devem ser dimensionados para suportar a vazão calculada, a vazão de referência, que corresponde à intensidade pluviométrica vezes a área de contribuição dividido por 60. Então, uma vez determinada essa vazão, nós vamos partir agora para o dimensionamento dos elementos, começando com as calhas. Então, as calhas são dimensionadas através da fórmula de Manning-Strickler, que vai determinar a capacidade de condução de vazão em uma calha. Então, uma calha, estudos empíricos, ou seja, estudos práticos foram feitos e foi visto que a vazão em uma calha, que a gente vai considerar como sendo a capacidade dessa calha, vai corresponder a um valor de K, que é um coeficiente de ajuste, que corresponde sempre a 60 mil, vezes S, que corresponde à área da seção molhada em metros quadrados, dividido pelo coeficiente de rugosidade daquele material, vezes o raio hidráulico, que eu vou explicar para vocês, elevado a 2/3, vezes a inclinação ou a declividade elevado ao meio ou raiz quadrada da declividade. Então vamos analisar o que seriam os parâmetros impostos pela fórmula de Manning-Strickler. Então, o primeiro parâmetro seria a área molhada. A área molhada corresponde simplesmente à área onde há presença de água no nosso condutor, que no caso aqui seria a calha. Então, a área molhada corresponde à área com presença de água. Outro parâmetro importante é o raio hidráulico, que corresponde entre a razão da área molhada pelo perímetro molhado. Então, o raio hidráulico é igual à área molhada dividido pelo perímetro molhado. Então, o perímetro molhado corresponde às arestas em contato com a água. Então, a soma dessas três dimensões vai me dar o meu perímetro molhado. Quanto à rugosidade, parâmetro para determinação da capacidade da calha, nós podemos adotar, de acordo com essa tabela, para o PVC, o valor de 0,011. E também para metais, como aço. Bom, então, apresentei para vocês a fórmula de Manning-Strickler. Só que essa tabela aqui, para calhas semicirculares, ela já me dá valores baseados nos diâmetros. E considerando uma lâmina d'água de 50% da altura da calha. Então, nós temos uma boa folga aí em relação à capacidade máxima. Então, considerando 50% da altura da calha para cálculo da área molhada e da seção molhada, do raio hidráulico, considerando uma rugosidade de 0,011, que é o caso do PVC, nós temos para cada diâmetro as capacidades de condução de vazão de acordo com a declividade, já que a fórmula de Manning-Strickler leva em consideração o raio hidráulico, que vai ser função do diâmetro, assim como a área molhada, que vai levar em consideração, para o nosso caso lá, 50%. Então, nós vamos considerar 50% da área da calha, lembrando que lá é uma calha semicircular. O valor de K ele é fixo em 60 mil. E, considerando essas informações, nós conseguimos construir essa tabela aqui, mostrando as capacidades. Então, como é que acontece o dimensionamento? Uma vez que nós já calculamos a vazão,
no início da nossa aula, nós vamos comparar aquela vazão com as capacidades de condução de cada calha e vamos escolher um diâmetro adequado em função da declividade. Exemplos serão feitos no momento síncrono. Para as calhas retangulares, nós temos a seguinte informação. A seção retangular mais favorável ao escoamento acontece quando a base é o dobro da altura d'água na calha. Então, estudos empíricos foram feitos e foram vistos que, e também isso aqui é uma constatação baseada na matemática e na mecânica dos fluidos, é que a melhor situação é quando nós temos essa base aqui sendo 2 vezes maior do que a altura para o escoamento, levando em consideração a possibilidade de entupimento por folhas, por animais mortos, etc. Então, considerando a base 2 vezes a altura, nós podemos fazer aqui, então, um pré-dimensionamento. Por que é importante fazer esse pré-dimensionamento? Para as calhas semicirculares, nós temos poucas opções no comércio. Temos de 100, de 125, 150, 200. Mas para calhas retangulares, nós podemos partir de qualquer valor. Então, para evitar isso, nós fazemos aqui já um pré-dimensionamento. E esse pré-dimensionamento é bem simples. Como é que ele acontece? Nós vamos precisar só de um parâmetro chamado comprimento do telhado. E em função desse comprimento, nós vamos adotar uma largura da calha. E como nós sabemos que a base vai ser 2 vezes maior que a altura, nós, consequentemente, temos o valor da altura a partir dessa informação. Então, só destacando o que seria esse comprimento do telhado. O comprimento do telhado seria a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Ok? Então, esse comprimento aqui vai servir como parâmetro para um pré-dimensionamento da minha calha. Então, esse comprimento aqui, e aí eu vou usar a trigonometria simples. Então, C ao quadrado, que eu vou chamar desse comprimento aqui, corresponde à altura ao quadrado, mais a projeção horizontal da cobertura ao quadrado. Então, com isso, nós conseguimos achar esse comprimento aqui. Então, aqui nesse exemplo, considerando 6 metros e 2 metros de altura, nós temos um comprimento de 6,32 metros. Logo, entre 5 a 10, a largura da calha seria 20 e a altura seria 10, já que nós vimos que a largura, né, ou a base, o ideal é que ela fique 2 vezes maior do que a altura. Então, após o pré-dimensionamento, deve-se verificar se a calha escolhida tem uma capacidade maior do que a vazão de projeto calculada. Então, essa verificação é feita de maneira simples. Nós comparamos a vazão que nós calculamos no início do problema e comparamos com a capacidade da calha através da fórmula de Manning-Strickler. Então, partindo agora para os condutores verticais, a norma 10844 ela traz ábacos específicos em função da vazão, da altura da lâmina d'água na calha e do comprimento do condutor vertical. E ela disse que o diâmetro mínimo é de 75 milímetros para evitar a possibilidade de entupimentos. Todavia, então está aqui os ábacos. Então são ábacos para aresta viva, que é quando nós não temos nenhum funil aqui. São ábacos com funil. E nós temos aqui os parâmetros comprimento do condutor vertical. O H seria a altura da lâmina d'água na calha. E nós temos também aqui o parâmetro do diâmetro e da vazão de projeto aqui nesse trecho. Então, devido à imprecisão da determinação do diâmetro por esse ábaco, nós vamos partir para um método conhecido como método prático, apresentado pelo livro do professor Roberto de Carvalho. Então, isso aqui é uma imagem do método chamado método prático para a determinação dos condutores verticais. Esse método é bem simples, ele diz que para cada diâmetro
de um condutor vertical, nós temos uma área máxima de cobertura que pode ser atendido, correspondente a uma vazão. Então, para o tubo de 100 milímetros, o condutor vertical que está ligado à calha pode receber até pode atender até 90 metros quadrados de uma cobertura. Então, nós determinamos a área da contribuição de água de cobertura, que é a primeira coisa que nós precisamos fazer. Escolhemos um diâmetro inicial, eu sugiro o diâmetro de 100 milímetros, e nós dividimos a área de contribuição pela área que cada condutor de 100 pode receber de águas pluviais. E com isso nós calculamos o número de condutores verticais que vamos precisar estar ligados a uma determinada calha. Tá ok? Esse procedimento ele é explicado novamente aqui. Então, o número de condutores verticais é igual à área de contribuição dividido pela área máxima de cobertura de cada condutor vertical. E para os condutores horizontais, nós também utilizamos a fórmula de Manning-Strickler. Condutores horizontais são aqueles que ficam enterrados. Nós temos uma tabela onde nós temos os diâmetros dos condutores horizontais em função da rugosidade e da declividade. Então, esses valores aqui são as capacidades máximas de condução de vazão que nós vamos precisar comparar com a vazão de referência calculada sempre no início do problema. Então, as águas pluviais, elas podem ter um escoamento natural, a infiltração natural no solo, como também através dos poços absorventes. Então, como já mostrado para vocês, nós temos aqui um exemplo de um poço absorvente. Temos aqui a manta geotêxtil, que tem a função de impedir que a areia se misture com a brita, e ela também é permeável, permitindo que a água escoe e infiltre pelo solo. Nós temos também drenos aqui também com brita, chamados de dry well, que são os poços secos, chamados tradução literal. Uma vez que a brita ela vai aumentar a área de absorção, a capacidade de absorção desse solo aqui devido à sua grande porosidade. Então, nós temos um exemplo aqui de como pode ser feita uma instalação pluvial de maneira geral. Nós vamos ter a cobertura como primeiro elemento, depois nós vamos ter as calhas, no caso aqui são calhas de beiral. Nós vamos ter ligados a essas calhas os condutores verticais. No solo nós teremos os condutores horizontais, ligados através de caixas de areia. E nós vamos levar esse efluente para um poço de infiltração no solo, onde nós podemos colocar um extravasor desse poço para o nível da rua. Então, os códigos municipais de algumas cidades permitem, como por exemplo, é o exemplo de Natal, onde é permitida a colocação desse extravasor para a rua. Outra possibilidade também seria o reaproveitamento da água de chuva. Então, dependendo da região, a redução pode ser de até 30% do consumo de água potável. E é indicado para usos não nobres. O que seria usos não nobres? São os usos onde não há contato direto com aquela água. Então, irrigação, descargas em bacias sanitárias, lavagem de pisos e paredes, lavagem de veículos. Uma vez que a água de chuva é de excelente qualidade. O grande problema da água de chuva pode ser na presença de elementos contaminantes nas coberturas de maneira geral. Então, o ideal... E também a água de chuva ela pode carregar alguns elementos presentes na atmosfera. Então, o ideal é que você descarte as primeiras águas. Existem vários dispositivos capazes de descartar essas primeiras águas, os primeiros minutos de chuva. E você consegue, então, armazenar essa água de chuva, que é uma água de excelente qualidade. Todavia, essa água não pode ser misturada com água potável. Então, nós temos reservatórios específicos que podem ficar tanto na cobertura, como pode ficar também enterrado ou no solo, no nível do terreno. Então, nós precisamos de reservatórios específicos para a água de chuva. Outra possibilidade também, nós temos aqui um exemplo, temos uma calha aqui, que tem um condutor vertical horizontal, ligado a um filtro, geralmente um filtro de areia, que vai filtrar essa água da chuva e vai armazenar em um reservatório de captação. Então, uma vez essa água armazenada,
eu posso ligar um sistema onde eu bombeio essa água para um reservatório de reuso. Então aqui eu tenho um reservatório de água fria normal, potável, que vem aqui do hidrômetro da concessionária. E posso ter um reservatório de reuso a partir da água que incide na calha, na cobertura, calha, condutor vertical, horizontal, passa por um filtro, é colocada, é armazenada no reservatório, é bombeada para um reservatório de reuso. E desse reservatório de reuso nós podemos levar água para bacias sanitárias, tanque de lavar roupa, máquina de lavar roupa e também para torneiras externas visando irrigação. Então essa possibilidade é uma possibilidade cada vez mais considerada nos projetos sustentáveis, projetos que visam sustentabilidade das edificações. Os únicos cuidados são, como eu falei, a questão da limpeza da cobertura e das calhas, ou então a colocação de um filtro capaz de reter impurezas, de maneira que a água chegue com uma boa qualidade nesse reservatório. E a norma proíbe a ligação entre a água da chuva e a água potável. Então são reservatórios independentes, tubulações completamente independentes e uso diferentes. Então, o uso da água do reservatório de água potável vai para o chuveiro, para os lavatórios, para as pias, para a preparação de alimentos, enquanto a água de reuso de chuva iria para usos não nobres, que seriam lavagem de ambientes, pisos, veículos e irrigação.